Olá, gente, seja bem-vindo. É mais uma videoaula aí. Meu nome é professor Luiz Mar. Mais uma videoaula aí sobre declaração de variáveis. Hoje é 12/9/2013. Vamos lá. Declarando variáveis. Antes de usar uma variável é necessário declará-la. Neste momento alocamos espaço para esta variável na memória e dizemos que este tipo de dado pode ser armazenado nela. O tipo de dado indica qual o tamanho do espaço que vai ser reservado para a variável. O C# pode armazenar diferentes tipos de dados, como inteiros, números, ponto flutuante, textos e caracteres. Assim que declaramos uma variável, precisamos identificar que tipo de dado ela armazenará. Declaramos especificando o tipo de dado seguindo do nome da variável, como no exemplo vamos ver agora. Vamos lá, arquivo, novo, projeto. Vamos abrir aqui um projeto do tipo C#, Windows Forms. Aí você clica em C#, Windows e aplicativo do Windows Forms. Vamos colocar aqui declarando variáveis. Deu OK. Vamos abrir aqui. Vamos na parte da solution aqui, em gerenciador de soluções, ou manage solution em inglês. Você dá dois cliques aqui em program, que é a parte onde inicializa o nosso formulário. Aqui a gente pode mostrar como se declara uma variável. Eu posso declarar uma variável do tipo inteiro, por exemplo, int contador, né? Esse exemplo declara uma variável chamada contador do tipo inteiro, ou seja, ela deve armazenar números inteiros. Mais à frente vamos ver, estudar melhor o que armazenar em que cada tipo de dado. Podemos também declarar múltiplas variáveis de uma vez só, né? Da seguinte maneira: int contador, número carro, enfim, né? A gente está declarando essa variável, nesse exemplo, as duas variáveis do tipo inteiro, uma chamada contador e uma outra chamada número carro, né? Atribuindo valor às variáveis. Depois de declarar a sua variável, você precisa atribuir um valor a ela. No C# você não pode usar uma variável antes de colocar um valor nela. Isso gera um erro de compilação. Exemplo de como atribuir um valor a uma variável. Por exemplo, temos aqui a variável número funcionário. Número funcionário recebe o valor 23. Aqui nós declaramos a variável, né? Só que a gente não atribuiu um valor a ela. E aqui na segunda linha da programação a gente atribui o valor 23 a esse inteiro, a esse número funcionário, que é do tipo inteiro. Primeiro nós declaramos nossa variável do tipo inteiro, depois atribuímos o valor 23 a ela. Entendemos pelo sinal de igual como recebe. Assim, número funcionário recebe 23. Podemos também atribuir um valor à variável quando a declaramos dessa forma. Ou seja, esse igualzinho aqui é recebe. Ou seja, número funcionário recebe 23. Podemos declarar direto, sem precisar de duas linhas. Aqui mesmo a gente pode colocar int número funcionário igual a 23. Ou seja, a gente já declara a variável e já atribui um valor a ela, né? A gente pode fazer a mesma coisa, só que a mesma coisa que essa, né? Só que de forma mais
enxuta, simplificada. Nós temos vários tipos de variáveis. Nós temos a bool, que é de booleano, né? Que a gente tem como inicialização dela true ou false. Então a booleano ela é de verdadeiro ou falso. Nós temos byte, né? Que é um número também, a gente pode inicializar com o número 0. Temos, vou botar as principais: decimal, que é de números quebrados. Por exemplo, eu posso botar 1,12, certo? Aqui nós temos que colocar um M, depois eu explico por quê. Aqui. Doze vírgula 3333 é uma variável do tipo decimal. Temos aqui também nós temos o decimal, temos o double, nós temos o double, nós temos o float, que é a mesma coisa. Temos outro mais usado, string, que aceita apenas caracteres. Aqui a gente coloca o valor M para dizer que temos uma casa decimal após a vírgula. Aqui em ponto flutuante nós dizemos que temos também só aquela letra E. Então fica assim. O decimal, depois do ponto, ele tem uma casa decimal, então se representa com o final com a letra M em C#. E o double é o ponto flutuante, é quando tem mais de uma casa decimal, né? String é qualquer caractere. E temos várias outras. Nós temos char, temos float, int, long, object, short. Varia, tem bastante. Cada tipo de C# é um atalho para o tipo de framework. Isso quer dizer que se declararmos uma variável desta forma aqui, por exemplo, string nome, ou dessa forma system.string. Espaço nome, é a mesma coisa, teremos o mesmo resultado. O atalho serve apenas para facilitar na hora de desenvolver a aplicação. A seguinte tabela, a tabela aqui vai mostrar aqui os valores que a gente pode armazenar. Então tem aqui, ó, os valores possíveis que temos aqui, ó. Bool de verdadeiro ou falso, byte que nós alocamos de 0 a 255 posições na memória, que é equivalente a 8 bits.
Esse aqui é pouco usado, mas é bom a gente ter esse conhecimento. SByte, char, que aceita apenas um caractere, decimal, double, float, int, o int, long, o long, object, short, o short, string e apenas esses. Percebam que, por exemplo, o decimal você tem um cálculo matemático. Isso aqui é o número de posições que ele alcança na memória. Por exemplo, se a gente usar aí um número muito alto de casas decimais dentro do double, vai chegar uma hora que ele estoura a pilha, não vai dar um erro, né? Ok? Mas enfim, todos os tipos na tabela, com exceção dos tipos object e string, são conhecidos como tipos simples. Para retornar o tipo de qualquer variável no C#, você pode usar o método getType também, né? E outra coisa é a convenção. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, eu recebo aqui uma variável do tipo string. Vamos aproveitar isso aqui, string nome. E nesse nome eu posso usar o caractere 0 se eu quiser, 10, por exemplo. Depois, se eu quiser trabalhar com esse número 10, eu declaro uma variável recebe número e peço para receber a variável 10, porque a variável nome, porque subentende-se que a variável nome agora ela passa a se chamar 10, porque ela recebeu o número 10. Só que para mim utilizar ela para alguma operação matemática, eu preciso que converter ela que está em string para inteiro. Como é que eu faço isso? Int, ou seja, estou passando de inteiro, passando de inteiro o nome da string. Perceba que o IntelliSense já completa o string s, ou seja, o tipo de dado e uma variável. Então eu vou usar a variável que é string. Só lembrando que o int parse ele só serve quando o parâmetro vem como string. Senão a gente usa o método convert. Ok? A classe convert ela retorna um tipo cujo valor não equivale ao valor de um tipo especificado. Ok? O método de conversão ele existe para converter cada tipo de base para todos os outros tipos de base. Aí nós temos aí nenhuma conversão, invalid cast exception, uma conversão bem sucedida, ou um overflow exception, que é quando ocorre uma restrição e resulta na conversão em uma perda de dados. Por exemplo, se eu tentar converter uma instância de um int 32 cujo valor é 10.000 para um tipo de byte, lança um overflow exception, porque 10.000 está fora do intervalo do tipo de dados byte. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu coloco aqui double número é igual 9999.00. Agora eu vou receber esse número. Número 2 igual convert to int 32 número. Na hora que eu pedir para rodar, deixa eu colocar isso aqui dentro da inicialização do meu formulário. Deixa eu só recortar. Deixa eu excluir esses outros dados. Ok. Dei 2 cliques aqui. Na hora que o meu formulário carregar, ele vai rodar. Ok. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o que eu quis passar? Quando um double é convertido em inteiro, pode ocorrer a perda da precisão, mas nenhuma exceção é lançada. No entanto, se a magnitude do double for muito grande para ser representada por um int, a exceção de estouro ela é lançada, ok? Deixa eu colocar aqui mais 999. Deixa eu ver se chega a dar o erro. Ok, ó, o valor era muito grande ou muito pequeno para a int 32. Percebo quando para o mouse, ele dá o erro que eu falei, ó, system.overflow exception.
que a gente chama de estouro de pilha, ok? Então era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, como converter, né, um valor, um tipo de dado para o outro, e como se declara uma variável. Primeiro vem o nome, o tipo de dado, por exemplo, inteiro, número. Esse aqui é o tipo de dado, esse aqui é o nome da variável, a letra de o caractere igual significa recebe, e você adiciona o valor que você quer. Por exemplo, string, nome, recebe, tem que ter entre parênteses essa string, porque ela não tem nenhum valor atribuído, vamos atribuir qualquer valor, né? Décimo, tá? O nome da variável pode ser qualquer nome, tá? Não precisa ser exatamente o valor que eu queira, não. Ele fica em verde assim porque ele nunca foi usado, né? A variável existe, mas nunca foi usada. Se eu usar aqui, por exemplo, um número, mais, aí ela tira o verdinho porque ela já foi usada aqui, ó. E essas aqui ainda não foram usadas, ok? Muito obrigado. Só para mostrar aí como é que declara variável. Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail. O meu e-mail é luismarneves. Deixa eu abrir aqui um bloco de nota, fica mais fácil para vocês entenderem. Meu e-mail é luismar.luismarneves@gmail.com ou professor@luismarneves.com.br. Quem quiser pode mandar e-mail para mim com alguma dúvida, que a gente responde aí no mais rápido possível aí, no menor tempo possível, ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.